As opções de carro para as famílias maiores estão restritas aqui no Brasil. A gente tem a Fiat Doblò e a Chevrolet Spin, duas minivans. Agora, a Fiat Doblò já está com um projeto um tanto quanto ultrapassado e resta para a Chevrolet Spin o espaço ocupado pela antiga Zafira, pois então essa é a alternativa mais confortável que a gente tem hoje. E é com ela que a gente vai mostrar todos esses detalhes no vídeo aqui do Veículos e Velocidade. Ainda que no site da Chevrolet a Spin esteja classificada como um crossover, é difícil entender ela dessa maneira. Aqui no canal, a gente entende que a Spin é sim uma minivan, tal como a Zafira tempos atrás. Então, se tu gostar desse vídeo, não te esquece, ativa o sininho, te inscreve aqui no canal do Veículos e Velocidade, porque toda semana tem vídeo novo com notícias e com os nossos testes. É muito legal ter você aqui com a gente. Essa segunda geração, ou melhor, esse facelift que a Chevrolet Spin recebeu, deixou ela realmente mais bonita. A frente ficou um pouco mais agressiva. A grade é nova, os faróis também são novos. E nessa versão Premier é a única que a gente tem a assinatura da guia de lanterna em LED. Mas olha bem, não é DRL, não é luz diurna, é apenas a sinaleira, a guia de lanterna. Os faróis da versão Premier têm acendimento automático. O sistema de iluminação é completo, porém convencional. Na frente, lâmpadas incandescentes nos faróis e faróis de neblina. Mas vale ressaltar que na linha da GM, a Spin ainda mantém os faróis auxiliares, que não são mais usados em modelos como a Tracker. Atrás, além das luzes padrão, a Spin também tem a lanterna traseira de neblina. Ela acende na parte inferior do para-choque no lado esquerdo. O equipamento é item de série em todas as versões. Um item de segurança, já que a luz mais forte deixa o carro mais visível em estradas com chuva ou neblina. Outro destaque da versão Premier está aqui nas rodas. Essas belas rodas diamantadas que vêm e equipam essa versão. A versão Premier também tem os racks no teto, essa barra flutuante que a gente tem aqui. Além da Premier, isso aqui também está disponível na versão LT. Agora, a versão Premier é uma das duas únicas, ela e a Active são as únicas disponíveis com a opção de 7 lugares. Então vamos entrar para ver como é que é lá dentro. O acesso para a terceira fileira de bancos é feito somente pelo lado direito da Spin. Essa parte do banco aqui é que é o acesso, é que ela pode ser deitada. Mas antes de eu abrir, deixa eu te mostrar que ele é bipartido, esse banco central aqui, e ele é corrediço inclusive. Os dois lados podem correr para frente ou mais para trás. Mas isso eu vou mostrar depois do vídeo. Primeira coisa, deita o encosto e depois nessa outra alavanca eu levanto o assento. E aí aqui atrás tem inclusive esse extensor plástico que eu vou prender aqui no encosto de cabeça para facilitar o acesso. Agora vamos entrar. Bom, espaço não é algo muito grande, não é uma coisa muito grande aqui atrás. E um outro detalhe, minhas pernas estão para cima aqui. Então, uma viagem nessa condição aqui do banco traseiro, realmente ela não é a mais adequada. Ela serve, mas é melhor se a pessoa for de baixa estatura ou se for para alguma criança. Agora vocês estão vendo que eu tô aqui sentado exatamente no espaço onde deveria estar o banco. E as minhas pernas não estão cabendo aqui. O ideal para isso é correr um pouco o assento. Vai diminuir o espaço para quem está no meio, mas aí sim a gente tem condição de sentar aqui atrás. Eu consigo levantar o encosto de cabeça, colocar ele numa posição para que ele fique confortável. Agora sim é mais tranquilo de se sentar e viajar aqui atrás. Mas o principal problema para isso está aqui, ó. O meu joelho, ele está muito para cima, muito mais, né, do que se a gente tivesse sentado em um outro local. Então essa posição do joelho elevado, ela vai cansar em longas viagens. Agora, a gente tem que entender também que essa é uma opção de 7 lugares e a gente não tem muitas no mercado. Agora, o banco em si, ele é confortável e até tem algumas amenidades aqui atrás. Olha só, porta-objetos, porta-copos, e a gente consegue ter uma mínima condição, digamos assim, de viajar. Não é o ideal, mas é uma opção que a gente tem. Agora vamos sair daqui de trás, como sempre, pela direita. Pezinho esticando longe
E até que não foi tão difícil assim. Até achei que ia ser um pouco mais difícil. Vamos botar de volta o banco aqui no lugar. Arruma o extensor, tem uma casinha para ele aqui, para ele não ficar batendo. E esse banco aqui volta para a posição. Agora, eu quero destacar o seguinte, vocês viram que a gente colocou o banco um pouco mais para frente, aquele outro lado de lá. É que os bancos da fileira central, eles têm a possibilidade de correr o assento para frente ou para trás, justamente para poder dar mais espaço lá para quem está sentado na terceira fileira. Só que essa possibilidade de correr o assento, ela não é exclusiva da versão Premier de 7 lugares. Ela vem inclusive na versão LS e na versão LT, que não tem o banco lá atrás. Então quem precisar de mais porta-malas, pode correr o assento mais para frente, ainda que não tenha o banco lá atrás, que seja uma Spin de uma outra versão. É uma modularidade que esse carro aqui oferece. Agora, também tem que destacar que tudo isso tem um preço. Toda essa modularidade, todos esses bancos que não são fixos no carro, eles podem ser uma fonte de ruído ao longo do tempo. É o preço que se paga para poder ter todas essas opções dentro do carro. Quando a gente não estiver andando com passageiro, a gente pode ter porta-malas, e muito porta-malas inclusive. Antes, deixa eu te mostrar que essa versão Premier tem câmera de ré. Essa câmerazinha aqui na linha do porta-malas. A gente tem uma abertura elétrica acionada por um botão de borracha. Bom, mas aí a gente está abrindo aqui e está vendo o banco da terceira fileira. Nessa condição aqui, a gente tem 162 litros de capacidade apenas nesse espaço. Mas tem várias opções que a gente tem aqui nesse porta-malas. Primeira possibilidade é justamente rebater essa terceira fileira. Primeira coisa, deitando o encosto, depois puxando essa outra fita e o banco sobe. E eu ainda tenho de novo, ó, o extensor aqui para prender lá no pilar ali do encosto de cabeça. Nessa condição, a gente tem 553 litros de capacidade no porta-malas, o que já é um bom espaço. E essa abertura da tampa que a gente vê aí, quase 90 graus, até um pouco mais do que 90 graus, ela facilita muito para a gente poder colocar e tirar bagagem dentro desse carro. E a outra possibilidade é com os bancos rebatidos nas duas fileiras. Inclusive, eu já rebati a metade, mas agora vou vir para cá para a gente poder rebater o outro lado. Nessa condição que a gente tem aqui, são 900 litros de capacidade. Ainda que a gente não tenha aqui um espaço completo por causa dessas peças, por causa de todos esses bancos, a gente tem esses 900 litros de capacidade até a altura dos vidros. Ainda assim, é uma opção, já que a gente pode colocar em cima dos bancos, como eles estão assim deitados, todos os objetos e todos os volumes que a gente precisa. E um outro detalhe, aqui ainda é fundo, olha só, a gente consegue ocupar esse espaço aqui de uma forma melhor. É claro que se você precisa apenas do espaço, não há necessidade, por exemplo, de ter essa peça aqui. É possível comprar uma Spin de 5 lugares e ela está disponível na versão LS, na versão LT e na versão Active. Essa aqui, a Premier, todas elas são com 7 lugares e tem essa peça aqui, que é o terceiro banco. A gente já viu o porta-malas da Spin, agora é hora de falar um pouco do acabamento desse carro, que nessa versão Premier é a que tem o maior esmero. Vamos começar pela porta, olha só. A gente vê aqui o mesmo tecido dos bancos, nesse tom, aplicado aqui na porta. A gente também tem ainda o trinco da maçaneta cromado, nas versões mais básicas isso aqui é em preto, em plástico, e os botões dos 4 vidros elétricos. E vale lembrar o seguinte, ó, os 4 vidros elétricos têm a função de simples toque, o que é bastante prático. Os bancos da Spin, eles são confortáveis, mas pelo tamanho do carro, eles poderiam ser mais largos aqui na frente. Tem espaço, inclusive, para aumentar 1 ou 2 centímetros e eles deixariam o ocupante melhor acomodado. Agora, tem regulagem da altura do assento e ele sobe todo aqui nessa roldana. E a regulagem do encosto é nessa alavanca que a gente tem aqui. Na versão Premier, a gente tem um volante
forrado com esse tecido aqui que traz essa imitação de couro. Ele é bem melhor do que os outros volantes que a gente já está acostumado. Agora, o luxo, ele para por aí. Plástico rígido, mais plástico rígido aqui no painel, ainda aqui numa cor diferente. O que a gente tem de maior destaque são essas molduras aqui cromadas nas saídas de ar e no entorno do sistema de mídia. Agora, o carro é um carro de luxo? Não, não é um carro de luxo. Ele é um carro de uma categoria intermediária, feito inclusive para ter um custo adequado para quem precisa dos 7 lugares. O sistema de mídia tem 7 polegadas, é o MyLink, mas de uma geração anterior. Não tem, por exemplo, internet a bordo, é mais simples, mas permite conexão com celulares e configurações do veículo. A tela responde rápido aos toques. Já o sistema de som é de boa qualidade. A acústica dentro do carro não fica tão distante de outros veículos com som de grife que a gente já testou aqui no canal. E embaixo do capô, o que a Spin traz? Um velho conhecido nosso, o motor 1.8 GM Família 2. Claro que ele já foi recalibrado, ele já recebeu várias melhorias, mas esse propulsor ele é muito confiável, tanto que esse carro aqui vende bastante para prefeituras, para empresas, até um pouco por isso, porque ele é um conjunto de manutenção fácil, de peças bem acessíveis e que muita gente mexe. Esse motor ele gera 106 cavalos quando ele estiver abastecido com gasolina, e essa potência ela é atingida a 5.200 rotações. O torque desse motor é de 16,8 kgfm também quando abastecido com gasolina, atingido a 2.600 rotações. Ele é suficiente para a Spin se movimentar muito e inclusive às vezes até a gente não percebe a velocidade em que ela está, porque esse carro aqui, além de ter um motor muito bom, um motor muito tradicional, ele é um Chevrolet na sua essência. O que eu quero dizer com isso? É que o conjunto de suspensão desse carro ele é muito macio e filtra bem todas as imperfeições do piso. Outras informações sobre esse motor é que ele é, como eu disse, de concepção tradicional. Nada de turbo, nada de downsize 1.0 com assistência, nada disso. Nada de variações nas válvulas também. Agora, eu já falei demais. Vamos andar na Spin. O conjunto do motor, ele realmente é tradicional, mas ele não deixa a desejar. A gente consegue acelerações rápidas e respostas bastante imediatas, e tudo isso de uma forma suave. Eu acho que a Spin ela consegue carregar muito do DNA da Chevrolet. Vamos aproveitar esse espaço aqui que está vazio, ó. Acelerei fundo, reduziu a marcha, o ronco invade bastante, mas ainda assim a gente consegue ganhar velocidade de uma forma suave, de uma forma linear. Não é uma coisa instantânea como em algum motor turbo que a gente tem. Mas mesmo assim, esse conjunto faz realmente a Spin se movimentar e ele não vai deixar a desejar, por exemplo, em uma ultrapassagem. O carro consegue, de fato, andar e andar bem na estrada. Até porque quem compra esse tipo de carro, inclusive se for para um uso profissional, para trabalhar, vai usar esse carro na estrada sim. O conjunto de suspensão da Spin é tradicional. Na frente a gente usa um sistema McPherson independente e atrás um sistema com eixo de torção. O conjunto de freios também é tradicional. Na frente a gente tem os discos e atrás a gente tem tambores. Tudo isso para garantir uma manutenção fácil, acessível e sem sustos. Uma outra situação que facilita a condução da Spin é a direção, porque ela é uma direção elétrica, então ela é bastante macia. Quando a gente está entrando nesse carro, a gente tem até a impressão de que vai precisar fazer mais força, mas não, se surpreende quando a gente pega esse volante aqui com assistência elétrica. Tem uns detalhezinhos aqui, nesse acabamento mais claro, nesse acabamento em prata, que ele tem uma rebarbinha aqui. Isso aqui pode incomodar um pouco o motorista da Spin. Mas não é nada também que desabone o carro, nem que esteja muito fora da proposta que ela tem. Um outro detalhe que a gente percebe aqui é que esse câmbio automático, ele é eficiente e ele faz trocas suaves. Ele consegue não dar um coice, por exemplo. A gente quase não sente, por exemplo, a troca de marcha, ainda que a gente acelere. O
que a gente sente aqui dentro realmente é o ruído do motor invadindo aqui a cabine. O câmbio é uma caixa automática convencional de 6 marchas. E um outro detalhe é que o ar-condicionado só tem as saídas aqui no painel. Então o que acontece? Para quem estiver lá atrás, sentado na terceira fileira, vai passar um pouco de calor se tiver num dia muito quente, porque daqui que o ar frio chegue lá atrás, é óbvio que ele já ficou mais quente e não dá conta de refrigerar todo o espaço aqui dentro do carro. O painel tem velocímetro e contagiros analógicos, mais bonitos do que o anterior, que tinha o velocímetro digital em números maiores. Já o computador de bordo usa uma tela relativamente grande, mas de baixa resolução, com informações apenas sobre o consumo médio, a distância percorrida e outros dados. Ainda que não seja um carro de última geração, a gente tem umas coisas interessantes aqui na Spin. Controle de estabilidade e controle de tração que pode ser desacionado aqui por esse botão. E essa aqui que tem câmbio automático também tem uma outra função muito interessante que eu vou mostrar daqui a pouco. O controle de cruzeiro. A gente pode presetar a velocidade, tirar o pé do acelerador e a Spin vai manter. É o que eu vou fazer agora, inclusive nesse trecho. Eu aperto esse botão aqui no volante, nesse lado esquerdo, acende a luzinha lá no painel e eu aperto para baixo. Quando a luzinha ficou verde, eu posso tirar o pé do acelerador e andar sem precisar acelerar. Isso numa viagem é muito bom, porque a gente consegue descansar e relaxar a perna aqui dentro do carro. E a outra função é o limitador de velocidade. Aí ele funciona diferente. Desarmei o sistema, apertei no limitador aqui, que é o botãozinho de baixo, e ele vai presetar, por exemplo, a uma velocidade de 33 km por hora, para que ela não avance disso. E eu posso afundar o pé no acelerador, como eu estou fazendo agora, com o pé lá embaixo, e ela não avança. A não ser que eu faça isso que eu fiz agora. Afunde o pé todo, aí sim ela entende que a gente precisa de mais potência e ela supera, ela desarma o limitador. Mas isso é muito útil para que a gente não tome, por exemplo, alguma multa dentro da cidade. Vamos manobrar agora para ver como é que é? Olha só, direção muito leve mesmo. E essa aqui tem câmera de ré e sensor de estacionamento. A gente tem aqui, ó, a ré. A câmera não tem linha dinâmica. O que a gente pode fazer é desligar a linha ou ligar. Ela não se move conforme a gente está fazendo a manobra. Ó. Mas a definição é relativamente boa, apesar que a gente está num local de muita luz, né? Poderia ser um pouquinho melhor a definição da câmera. A Spin também está equipada com o sistema OneStar, acionado por essas teclas aqui no espelho retrovisor. Eu testei esse sistema e fiz uma ligação para o OneStar e falei com uma atendente. Não demorou para que eu fosse atendido. Eu pedi para que ela me desse o melhor caminho dentro de Porto Alegre em direção ao bairro Humaitá. Ela foi até bastante atenciosa, procurou o caminho, me deu as indicações. E quando eu agradeci, ela foi além. Ela ainda me disse que não havia nenhum trânsito no local e também não tinha nenhuma obra. Então ela foi um pouco além daquilo que eu tinha solicitado. Só que durante a ligação houve algumas falhas, a ligação cortou algumas vezes. Então isso mostra que em algumas situações, em alguns locais, o sistema assim pode falhar e a ligação não ser tão clara quanto a gente gostaria que fosse. Mas mesmo assim ele funciona. Rodando com a Spin há cerca de 2 horas já aqui em Porto Alegre. Nesse percurso eu usei ela apenas dentro da cidade, com um trânsito até bastante fluido. A gente está fazendo uma média de 13,4 km com litro, o que para um motor 1.8, para um carro desse porte e para a condição, né, para a idade que esse motor tem, é uma média muito boa. A gente já rodou inclusive aqui, ó, 104 km só nessa tarde aqui dentro de Porto Alegre. E ainda assim com um bom consumo de combustível. Dá pra gente perceber o seguinte, que esse carro, ainda que ele não tenha a última geração em termos de propulsor, em termos de motor, ele ainda é um carro eficiente. Mas acima de tudo, a Spin, principalmente nessa Premier aqui, que é de 7 lugares, ela tem
uma capacidade, uma modularidade, uma funcionalidade que a gente não consegue, por exemplo, encontrar em outros carros. E é por isso que ela é hoje talvez a melhor opção para quem tem família grande e não está com a conta bancária muito larga para poder comprar um modelo de uma categoria superior. A Spin ainda dá conta do recado.